Provérbios capítulo 16, a partir do versículo 1 mesmo. Então diz assim as sagradas letras, né? Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Confesso para você que eu preguei já várias vezes esse versículo, só que a forma que eu vou passar para você hoje, ele está diferente. Porque quando eu li essa palavra, quando diz assim, ó, do homem são os projetos ou as preparações do coração, eu acabei notando uma coisa, que há uma certa dificuldade na nossa vida de identificar aquilo que é do diabo e aquilo que é de Deus. Não, isso a gente sabe direitinho, o que é de Deus e o que é do diabo. Mas quando vem de você, quando é do homem? Não entendi, pastor. Então vamos lá. Tem vezes que você sabe, é do diabo, isso aqui não é de Deus, isso aqui é do demônio, isso aqui é de Satanás, eu não vou fazer, isso aqui é do inferno. Beleza, você não faz. Só que tem vezes, como eu disse para você, que você não entende, porque é uma coisa sua, é uma coisa humana. Não tem pecado naquilo ali, não tem erro, não tem falta, não tem uma coisa assim que desabone você diante de Deus. Por exemplo, trocar de cidade, abrir uma empresa, casar, coisas desse gênero. São coisas que, como eu disse, são coisas que partem do homem, que parte do ser humano. E nessa hora a gente acaba se enrolando, porque do homem são as preparações, os projetos do coração, mas do Senhor a resposta da onde, pessoal? Da boca. Cuidado, escute o que o pastor Maico está falando, cuidado, você tem que pedir para Deus, Deus me orienta, Deus por favor me dirija, esse pensamento, esse projeto que eu estou tendo, ele é confirmado pelo Senhor ou não é confirmado pelo Senhor? Por exemplo, Gênesis capítulo 15, vamos, quando o negócio ele é do homem, ele não é do diabo, mas também não é de Deus, é uma coisa sua, surgiu na sua mente. Eu até costumo dizer uma palavra um pouco mais pesada, mas tipo assim, você encasquetou com o negócio, entendeu? Tem gente que encasqueta com o negócio, tem gente que a pessoa ela enfiou o negócio, me perdoe, enfiou o negócio na cabeça, que tem que comprar aquele carro, que tem que trocar de cidade, e enfim, que tem que fazer tal coisa, e assim por diante. Tem coisa que a gente encasqueta com a cabeça, a gente põe aquilo na cabeça e dá problema, isso aí futuramente, não na hora, mas depois dá problema. Olha só Gênesis 15, versículo 2. Então disse Abraão, orando a Deus, né? Ele disse, Senhor Jeová, o que me has de dar? Pois eu ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abraão, eis que o Senhor não tem me dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E ponto final. Você vê que é um ponto aqui de afirmação. Então Abraão, ele não podia ter filhos, ele já estava velho, a Sara era estéril, ela nunca gerou filhos, então, no caso, para o Abraão. E aí chegou o momento que Deus não deu filho, ele deu um jeito. E é isso que eu estou pregando hoje, uma coisa dele. Você vai ver claramente agora, por aquilo que eu estou pregando, que é uma coisa que parte do Abraão. Ele inventar esse tal de Eliezer. Nada contra, o Eliezer não é pecado. O Eliezer não é um pecado, na verdade, você não ter filhos e você adotar alguém para continuar a tua família, ou você, enfim, deixar a herança para aquela pessoa, não é, mas não era a vontade de Deus, eu vou te mostrar isso. Olha só o que diz o versículo 4, e eis que veio a palavra do Senhor, por isso que a gente tem que consultar Deus, e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não vai ser o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então o que você vê registrado aqui na Bíblia Sagrada? Um homem com uma ideia, com um plano, com um projeto, ele vai ser meu herdeiro, e daqui a pouco Deus vem e fala para ele que não, e a gente tem que se preparar para isso, tanto eu quanto você, tem que se preparar para o não de Deus. De vez em quando você chega até Deus com um projeto formado, como eu cheguei há uns praticamente 20 anos atrás, quando eu cheguei para Deus e falei, Deus, eu quero continuar jogando futebol profissional, eu vou continuar louvando o seu nome, levantando a camisa na hora do jogo de futebol, eu faço um gol, levanto a camisa e digo assim, ó, Jesus te ama, ou Jesus te ama, ou deixar um versículo bíblico, coisa do gênero. E Deus chegou para mim e disse, não, se você fizer isso, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com Jonas, você vai sofrer. Eu estou te mandando você fazer isso aqui, isso é uma coisa da tua cabeça, é vontade pessoal sua, é vontade própria sua, e eu tenho que estar preparado, porque Deus pode chegar para mim e falar como falou com Abraão, não, isso é coisa da tua cabeça, isso aí você está inventando esse negócio, você está inventando esse negócio, foi você que colocou esse negócio na cabeça, não tem nada a ver com o meu plano. Repito de novo, não é uma coisa do diabo,
Não é uma coisa do demônio. Eu pegar e deixar o Eliezer, eu não tenho filhos, eu deixar o Eliezer como meu herdeiro. Não é uma coisa do diabo, mas também não é de Deus. Aí você vai ver agora no próximo versículo, olha o que diz aqui no versículo 4. Não, desculpa, o versículo 5. E o Senhor o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e isso foi-lhe imputado por justiça. O que você vê então escrito aqui na Bíblia Sagrada? Você vê registrado que ele estava num lugar fechado. E é o que a gente vê isso. A pessoa tem uma ideia, a pessoa tem um plano, a pessoa tem um propósito, um projeto, mas é porque a pessoa está fechada naquilo ali. Então você tem que pedir para Deus: Deus, me leva para fora, me mostra se essa minha ideia, se esse meu plano procede do Senhor ou não procede do Senhor. Porque, diga em voz alta comigo, não vejo maldade. Porque uma coisa que você vê maldade, você sabe que é do diabo, você corta. Mas aquilo que você não vê maldade, que é a nossa dificuldade, é aquilo que até lucrativo aquilo que é prazeroso, é aquilo que vai te trazer até um bem-estar, você vai se sentir bem com aquilo, mas é plano de Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, vamos. 1 Crônicas, capítulo 28. O versículo agora é o 2. Mais um pouquinho sobre essa matéria, sobre você ter planos, mas que não são de Deus. Não é do diabo também, não é uma coisa pecaminosa, mas é uma coisa que confunde a gente, porque são vontades nossas, desejos nossos. Quem lembra qual foi a oração de Jesus lá no Getsemane, um pouco antes da crucificação? Ele começou a orar, chegou ao ponto de suar sangue, e ele dizia: Pai, passa de mim este cálice. Ou seja, eu não quero beber do cálice do sofrimento, eu não quero ir para a cruz, mas que não seja feita a minha vontade, mas senão a sua. Essa é a oração que a gente tem que fazer. Senhor, não é uma maldade minha eu querer isso, não é uma maldade eu querer sair dessa cidade e morar na outra, não é uma maldade minha eu querer casar com ele, casar com ela, né? Ou eu abrir essa empresa, não é uma maldade minha, né? Não é uma maldade, mas Deus, isso vem de ti ou é uma coisa que surgiu de mim? É do homem, é do ser humano normal. Porque a Bíblia diz aqui, primeiro livro das Crônicas 28, 2. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Agora isso aqui é sério, hein? Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Irmão, que maldade tem fazer uma coisa para Deus? Não tem maldade. Ele propôs no coração dele, e tem muito crente que usa esse linguajar aqui. Já escutou algum crente falando assim, ó, eu senti no coração? Quem já escutou crente falando isso? Eu senti. De vez em quando parece que está até chupando aquela bala house, né? A pessoa faz assim, ó, eu senti. Crente gosta de fazer essas coisas meia, né? Tem que cuidar, de vez em quando você vai ver o que acontece com o coração. Então diz que foi uma coisa que o Davi propôs, e não é maldade, irmão, ele queria construir algo para Deus, irmão. Ele não queria construir uma coisa para ele. Ele disse: eu vou construir um templo para Deus, para colocar a arca do concerto, para colocar a arca da aliança. Sabe o que aconteceu? Olha só o que aconteceu no versículo 3. Porém Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Você viu que Deus falou para ele? Você não vai fazer não. Assim como Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, ele não vai ser teu herdeiro, no caso o Eliezer. Aqui Deus chega para o Davi e diz: não, você não vai construir, porque você foi chamado na obra de Deus para guerra. Você foi chamado para entrar na batalha e vencer. Na hora que você entrar numa batalha, a flecha não vai pegar em você. Na hora que você entrar numa batalha, a espada não vai pegar em você. Você vai vencer qualquer uma. Mas tu te mete colocar um tijolo sequer no templo. Se colocar um tijolo para construir, vai cair um tijolo na tua cabeça e te mata. A espada não vai matar. Pode se levantar um exército contra você, vai se levantar um exército contra ti, não te mata. Mas isso não é para você. O que eu descobri? Até na obra de Deus você tem que descobrir a tua chamada. De repente você quer construir e Deus chamou você para ser soldado. Ou você quer ser soldado, Deus mandou você construir. Você tem que pedir para Deus. Deus, eu até fui meio chato essa questão de começar no ministério, sabia? Foi chato demais. Eu falei várias vezes com Deus: Deus, não é da minha cabeça, Deus.
Como é que eu vou largar tudo a minha vida em Caxias do Sul, a minha vida que eu tinha com o futebol, a minha vida que eu tinha, minha família? Como é que eu vou largar tudo isso para largar tudo para fazer a obra de Deus? Deus, mas eu falei tanto, e Deus me falava na Bíblia, e falou uma, falou duas. Num dia eu pedi em sonho, mas eu prefiro demorar para tomar uma posição do que tomar uma posição que nem o Davi ia tomar. Vou construir. Pastor, por que o Davi teve essa coisa, eu vou construir o templo? Você sabe que não é barato, né? Quem concorda que não é barato? É caríssimo. Ele era rico. Ele estava rico. Riquíssimo. Ele disse, vou construir. Mas não é porque você está rico que você tem que construir. Você tem que pedir para Deus, Deus, eu construo ou não construo? Vem de ti ou não vem de ti? Porque Deus chegou para ele e disse assim, a tua chamada não é essa. Então foi uma coisa que você propôs no coração, mas não é minha vontade. Repito de novo para todo mundo, não é do diabo, mas também não é de quem? Também não é de Deus, é seu. É uma coisa tua. Ou seja, se você entrar nesse negócio, você está sozinho. Por isso você tem que cuidar, até para fazer a obra de Deus. Eu quero ser pastor, mas quem te disse que você tem que ser pastor? Não, mas eu quero fazer, pastor, eu acho lindo um homem em cima do altar pregando o evangelho, e a igreja crescendo, e os milagres acontecendo. É isso que eu quero para a minha vida. Mas é isso que Deus quer para a sua vida? Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque eu mesmo não queria pregar, eu queria jogar futebol. Você está entendendo onde eu quero chegar? Abre em Jeremias 17, versículo 9. Mais um pouco. Hoje você sai daqui hoje pensando que eu estou pregando. Pastor, se eu tivesse pregado isso aí uns 10 anos antes, eu ia me ajudar bastante, mas só estou escutando hoje. Primeiros, o que eu falei mesmo? Jeremias 17, 9, Samuel depois. Reis 17, 9. Olha isso aqui. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Você vê que é uma pergunta, ó, quem o conhecerá? Você vê que o nosso coração, ele é enganoso. E eu te provo agora rapidinho, eu faço um tiratema aqui, você vai dizer, pastor, é verdade. Quem quer que eu faça o tiratema? E eu faço agora, se o nosso coração é enganoso ou não. Quer ver? Quem aqui se arrepende de 3 ou 4, até mais coisas que você, se desse para voltar atrás, você não faria de novo? Quem? Todo mundo, né? Beleza, por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Pastor, não faria isso de novo, porque aquele dia eu fiz porque eu estava triste. Aquele dia eu fiz porque eu estava alegre. Aquele dia eu fiz aquele negócio, maldita hora que fui fazer esse negócio, porque eu estava bravo. Pastor, eu estava, eufórico. Então o nosso coração nos engana. De vez em quando você está alegre, está eufórico, está triste, está com raiva, mas você não fez aquilo ali por Deus, você fez por um sentimento dentro do teu coração. E aí, pastor, a Bíblia diz que a gente não conhece o nosso próprio coração. Aí outra coisa, quem já algum dia aconteceu algo na sua vida que você se surpreendeu com você mesmo e você nunca pensou na sua vida que você poderia fazer um negócio aquele ali que você fez? Quem já aconteceu isso? Você diz, caramba, como é que eu consegui falar isso? Como é que eu consegui fazer isso? Porque o nosso coração nos engana. Na verdade mesmo, a gente não conhece a gente. Eu já escutei pessoa falando assim, olha, nunca encosta na minha esposa, na minha família, porque eu não me conheço. Se um dia fizer um negócio, eu viro o bicho. A gente enganou, nosso coração é enganoso. E aí diz o próximo versículo, quem o conhecerá? Vamos ver quem que vai conhecer? Eu, o Senhor esquadrinho. Você já deve ter usado esquadro, né? Quem já usou esquadro aí, né? Usar esquadro. Eu esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então Deus já conhece o nosso coração antes mesmo da gente falar. Em Mateus capítulo 9, versículo 4, põe para nós na tela. Vamos voltar um pouquinho. Mateus 9, 3, pode botar. Jesus está dentro de uma casa e nessa casa o pessoal começa a pensar no coração, eles começam a pensar coisa errada. E olha o que diz, e eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Então eles estavam, na verdade, Jesus não escutou audivelmente, eles pensavam isso aqui, eles estavam falando lá longe, escondido. E olha só o que diz agora que é forte, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vosso coração? Você viu o que está escrito aí? Jesus sabe quando eu penso mal, Jesus sabe quando você pensa mal.
Tá, pastor, então por que eu tenho que ir até Deus se Ele já sabe o que eu penso? Exatamente. Você tem que ir até Deus para dizer: Deus, e aí, o que eu estou pensando, planejando, essa ideia que eu tenho, ela é aprovada pelo Senhor ou não é aprovada? Me dá uma palavra, me orienta, me dirige, porque eu não quero fazer nada da minha cabeça pensando que é um caminho bom. Provérbios 14, versículo 12, vamos. Provérbios 14, voltamos ao livro de Provérbios, agora é 14, versículo 12. Cuidado, hein, irmão. Eu conheci um caso até tenebroso disso, né? Um negócio meio pesado. Uma senhora, tu lembra qual foi a cidade que aconteceu isso? Aquele que a moça, ela sentiu no coração de colocar um cara para dentro de casa. Hã? Como? Será que foi Estrela? Acho que foi Estrela, né? Que estuprou depois a filha dela? Não lembra? Eu não sei onde foi esse caso. Foi uma igreja que eu passei. Então a mulher se condoeu para um rapaz que era da rua, em condição de rua. E ela muito cristã, muito querida, muito abençoada. Ela disse: não, esse rapaz não pode ficar nessa situação que ele está. E eu senti no coração que ele tem que sair da rua. Mas vai colocar ele aonde? Não, a gente vai levar para dentro de casa, dá um banho nele, arruma ele, trata dele, coloca uma roupa nova e ele vai morar lá em casa. Não, mas não pode, não. Aí todo mundo louvou. Não, olha só que mulher de Deus. Olha só, ela sentiu no coração de pegar esse, tipo um noia, né? Um mendigo da rua e colocar dentro de casa. Se você for ver, uma atitude nobre, né? Pô, o cara vai lá e estupra a filha dela. É aquela coisa, se você for olhar no início, você diria assim, ó, nossa, ela é de Deus, eu sou do demônio, porque ela conseguiu colocar um cara de rua dentro de quê? Olha que mulher de Deus, caramba, mas que mulher de Deus. Aí depois que estuprou a filha dela, né, ela disse, ixi, botei o estuprador dentro de casa. Então olha que diz aqui, ó, há um caminho que ao homem parece direito, não é pecaminoso, não tem maldade, não é uma coisa assim, ó, oh, é do demônio, não é do diabo. É um caminho que parece direito, repito, lucrativo. É uma coisa que vai trazer, vamos dizer assim, prazer. Vai trazer até uma certa fama, uma certa sensação de bem-estar. Mas olha só o que diz. Mas o fim deles são caminhos de quê? De morte. Pode acabar o final não dando um final bom. Há um caminho que parece direito, mas o fim dele é de morte. Um exemplo, estamos em 1 Samuel capítulo 16. Então até para adotar você tem que pedir a Deus. Deus, é isso mesmo, Deus. Eu não quero dar uma de bonzão. Meu coração é enganoso. Isso aqui pode ser uma ideia própria minha. Isso aqui pode ser uma ideia minha própria. Pode ser uma coisa da minha cabeça. Eu posso, na verdade, olhar agora, parece direito, mas daqui a pouco vai ser o fim da minha vida esse negócio. Isso aqui pode me quebrar. Deus, aí outra coisa, quando você for pedir para Deus, você tem que estar preparado, porque Ele pode dizer não também, né? Ele pode dizer não, você não pode ir com o pensamento formado já. Deus fala um negócio com você, você não acata. Quem lembra do Abraão na Bíblia Sagrada, quando Deus falou para ele assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Quem lembra que Deus falou isso em Gênesis 12? Ele saiu da terra dele, mas levou o que junto? O Ló, ele era o quê? O que o Ló era? Parente. O Ló era parente, sobrinho dele. Então ele levou junto. Aparentemente não deu problema, mas ali ele desobedeceu uma coisa, porque ele pensou, o Abraão, pô, meu sobrinho ele é órfão, o pai dele morreu, vou levar ele junto. Levou. Aparentemente não deu problema nenhum, tudo tranquilo, tudo certo, tudo ótimo. Lá na frente deu contenda, deu briga. Daqui a pouco eles não puderam mais andar juntos. Quando o Ló vai para um lado e o Abraão vai para outro, Deus aparece para o Abraão e diz, agora eu vou te abençoar, Abraão. Agora você está correto. Mas o Abraão levou o sobrinho junto, por quê? Por causa do diabo? Não, não foi por causa do diabo, por causa do quê? É o coração, a vontade, sabe? Aquela coisa de, mas não vou deixar meu sobrinho órfão aqui em Ur dos Caldeus. Não, eu vou levar meu sobrinho junto. Se quebrou. Olha só o que diz em 1 Samuel 16, o versículo é o 6. E sucedeu que entrando eles, começou a entrar os filhos de Jessé, o belemita. E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor lhe disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para onde, pessoal?
para o coração. Então o que você vê registrado aqui na Bíblia Sagrada? O Samuel está chegando para ungir um rei de Israel. E quando ele está entrando, aliás, quando ele está entrando não, quando ele está na casa do Jessé, o Jessé chama os filhos. E na hora que ele chama os filhos, começou a entrar. Quando entra o Eliabe, um cara fortão, altão, um cara, sabe, diferenciado. Ele tinha aparência, ele tinha estatura, o cara tinha altura, o cara tinha todo jeito de rei. E ele soltou essa frase, aí ó, certamente está perante o Senhor ungido, o novo rei de Israel. E Deus disse, não cara, não, isso é coisa da tua cabeça, isso é pensamento próprio seu, isso é uma coisa tua, não tem nada a ver esse negócio. Você está olhando para a aparência, você está olhando para a estatura, e é assim que a gente fecha negócio. Fechamos negócio pela aparência, a gente fecha negócio pela estatura, quanto está dando, isso dá problema. Daqui a pouco chega lá o Davi, aí chegou o Davi ruivo, vermelho, bem vermelho, cheio de sardinha, ruivinho, gentil aspecto, franzino, magro, e 16 para 17 anos. Daqui a pouco daí ele escuta assim, ó, é esse aí. Esse aqui mesmo, Deus, é esse aí. Ele olhou para Eliabe, e Eliabe aqui, uma tora. Aí olhou para o Davi. Ele disse, bom, então tá. O senhor só pode eu estar olhando para o coração mesmo, querido. Então você não está olhando para fora não, está olhando para o coração. Aí ele pegou e ungiu Davi. Agora olha que coisa que se ele tivesse errado. Qual foi o primeiro que quando levantou Golias? O Golias levantou, cadê o homem aí que pode me desafiar e tal? Qual foram os primeiros que saíram correndo quando viram o Golias? Quem? Os soldados que eram os filhos de Jessé. E o Eliabe estava lá, ó, fortão. Qual foi o primeiro que olhou para o Golias e disse assim, ó, eu vou acabar com esse cara agora? Quem fez isso? Viu? Quando é que você vai descobrir se você ungiu certo ou ungiu errado? No dia da batalha. No dia da batalha. É a mesma coisa que acontece com um pastor. No dia que consagra um pastor ou cadastra um pastor para o ministério, para ele fazer a obra de Deus integral, é uma felicidade. E eu já passei por várias vezes isso. Irmão, tu foi cadastrado? Sim, agora eu vou fazer a obra integralmente, glória a Deus. Aí é uma felicidade, a gente cumprimenta o cara. Glória a Deus, agora nós vamos ficar aqui morando na igreja junto, fazendo a obra. Felicidade. Aí manda o cara para uma igreja. Acabou a felicidade. Não vai, não anda, não cresce. A pessoa, quando colocada diante da batalha, ela mostra se ela foi ungida certo ou foi ungida errado. Você quer ver se um pastor foi levantado para o ministério corretamente? Você coloca ele numa igreja difícil. Coloca o cara lá. Coloca lá. Lá onde tem o Golias, irmão. O Golias de 3 metros de altura, lança o cara lá, joga lá. Se o cara derrubar aquele Golias, ele foi ungido corretamente. Mas se ele vê o negócio e roer a corda, ele não foi ungido. Ele foi ungido pelo homem. Foi uma coisa do que? Da cabeça daquele pastor que ungiu. Pastor que viu no cara chamado, que não tem porcaria nenhuma de chamado. É isso que eu estou te mostrando, mano. Na hora da batalha você vai ver quem foi ungido certo, quem foi ungido errado. A pessoa que vai para cima do Golias e derruba o Golias e traz a vitória para o povo de Deus, esse cara foi ungido por Deus. E o cara que olha para o Golias e se afasta e não cresce, o cara que não vence é o homem que ungiu. É o homem, quer ver que é o homem? Atos dos Apóstolos capítulo 5, vamos. Caramba pastor, isso é forte o senhor está falando. Forte é apelido. É mega forte. Atos 5, versículo 38. O pessoal queria matar o apóstolo Paulo. Queria matar o apóstolo Paulo, queria matar os apóstolos. E aí apareceu esse tal de Gamaliel, que foi professor do apóstolo Paulo da Bíblia. E esse Gamaliel fala um negócio que eu vou guardar isso aqui o resto da minha vida. Ele fala assim, ó, para o pessoal que queria matar o apóstolo Paulo. Agora digo-vos, dai de mão a estes homens. Dai de mão é assim, ó, deixa de lado. Mas por quê? Porque deixai-os. Por quê? Se este conselho, ou se essa obra, se ela é de homens, o que está escrito aí? Acabou. Mas o que é de homem vai esfarelar, não vai permanecer, não vai dar certo, não vai funcionar. Agora atenção, hein? Mas, se é de Deus esse conselho, essa obra, se esse plano é de Deus,
se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça de serdes também achados combatendo contra Deus. Pronto. Então, aquilo que é de Deus não se desfaz, aquilo que é de Deus permanece. A Bíblia diz mesmo, esse eu não preparei para você, mas eu acho que é Provérbios, que o conselho do Senhor permanecerá. Eu vou ler para você, eu não gosto de dar referência errada. Eu acho. Não pode deixar que eu acho. Essa minha Bíblia aqui quase prega sozinha. Pronto. Provérbios 19, 21, já achei. Provérbios 19, 21, ó. Muitos propósitos, planos, projetos existem no coração do homem. Atenção. Mas o conselho do Senhor permanecerá. Pronto. Foi isso que o Gamaliel disse. Não adianta vocês tentar matar ele. Se vocês for tentar matar o apóstolo Paulo, e isso aí é de Deus, vocês vão se ferrar. Vocês vão se lascar. Agora, se é dos homens, você não precisa nem fazer força. Você não precisa nem fazer força para matar esse tal de apóstolo Paulo. Porque se essa pregação deles é esse tal de Jesus, se isso é de verdade, isso aí não tem como combater. Isso aí vai permanecer para... E até hoje nós continuamos pregando sobre quem? Jesus. Continuamos pregando. O que é de Deus não se desfaz. O que é de Deus permanece e continua. O que é do homem se esfarela. Você quer ver agora? Vamos matar a charada agora para finalizar? Mateus capítulo 17, eu estou acabando. Agora é a chave de ouro. Eu nunca preguei isso aqui. Primeira vez que eu vou pregar aqui em Campo Grande. Mateus 17. Aliás, esse texto aqui pouco preguei na minha vida, mas hoje cabe. Chega até a ser meio engraçado. Mateus 17. Então toma cuidado, tá? Não com aquilo que é do diabo. Aquilo que é do diabo você já sabe que é do diabo. Aquilo que é de Deus, que Deus já falou contigo, diga aleluia. Então, o que é do diabo você sabe, o que é de Deus, aleluia. E aquilo que é do homem, é isso que você tem que cuidar. É aquilo que nasce em você. É um sentimento, é uma vontade, é um desejo. Repito de novo, que não é pecaminoso, não é diabólico, não é satânico. É de ungir alguém, é de construir um templo, é de adotar alguém para ser teu herdeiro. É uma coisa que não é maldade. É você levar o teu sobrinho junto quando Deus falou que não é para levar a parentela. Ai, mas eu não vou deixar ele órfão aqui. O Arã, que era meu irmão, morreu. Eu não posso deixar o Ló sozinho. Vou levar junto. Ai, que bonzinho que é o Abraão. Tem que cuidar com essas bondades aí, irmão. Cuidar. Uma vez teve um pastor que foi pesado comigo. Teve um pastor que me levantou para o ministério e falou assim, porque eu tudo que era mendigo eu levava para dentro da igreja e tal. E aí eu comecei a levar mendigo dentro da igreja, bêbado, mendigo, eu abraçava os mendigos, levava tudo para a igreja, bem no comecinho. E irmão, começava a atrapalhar o culto. Cheguei a botar lá, sei lá, 10, 20, ou tudo mendigo, botar tudo dentro da igreja. E os caras ficam lá atrás. Fazia, e meu pastor não conseguia pregar. Um dia ele me chamou. Falei assim, tu está atrapalhando o culto. Fiquei até bravo na época com ele. Meu pastor que me levantou para o ministério falou assim, ó, não, eu quero ganhar alma. As pessoas não conseguiam escutar a pregação. Uma brigaiada, uns negócios, os bêbados conversando. Daqui a pouco o pastor estava pregando, um gritar lá atrás, em João capítulo 9. Mas eu queria ganhar as almas, entendeu? É aquela coisa, de vez em quando a gente sente os negócios que não tem cabimento. Você tem que ter mais aquela coisa, Deus, me dirige. Eu não posso ser uma coisa impulsionada, sabe? Quer ver? Vou te mostrar. Mateus 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Aleluia. Irmão, isso aqui, eu gostaria que isso aqui acontecesse comigo. Você imagina Jesus tendo 12 discípulos que ele andava mais perto e mais 70. E daqui a pouco Jesus diz assim, eu vou subir no monte. Aí daqui a pouco ele vai, aquela patota toda atrás dele. Não. Só Pedro, Tiago e João. Quem gostaria de estar entre os três? Imagina o negócio. Eu ia subir assim para o monte, ó. Imagina, dos 70 só ele chamar só 3. Mas eu ia subir calado e ia descer mudo. Eu ia subir. Imagina. Aí chegou lá, aconteceu um negócio milagroso, ó. E transfigurou-se diante deles, lá no monte. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eu acho que eu já tinha me jogado no chão.
Imagina se você chegar lá, o rosto de Jesus fica que nem um sol, de noite, pá! Imagina um holoforte no rosto de Jesus, iluminado. A roupa dele fica branca, você não consegue nem olhar. E eu ia, mas daqui a pouco foi mais ainda. Jesus transfigurou o rosto e a roupa dele ficou diferente. Mais uma vez sobre roupa. Eu acredito em milagre nas roupas. Eu acredito em tecido, eu acredito nisso. Quem acredita também? Eu acredito que a pessoa tocava nas vestes de Jesus e tal. Mas isso aqui é para pregação para outro dia. Aí transfigurou-se, a roupa dele também mudou e tal, as vestes dele. Pode botar o próximo versículo, vai. E eis que apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Caramba, aí foi demais. Está lá Moisés, está lá Elias e está lá Jesus. E eles estão conversando. Jesus com o rosto iluminando. E está lá a representação do arrebatamento, que é o Elias, a representação da lei, que é o Moisés, e a representação da graça e do evangelho, que é Jesus e os apóstolos. Eles estão lá, e eles começaram a conversar. O que você faria? Eu ficaria quieto só de olho assim, caramba, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? Se imagina Elias, Moisés e Jesus conversando, e o rosto de Jesus que nem o sol. Só que o Pedrão doido, irmão, Pedro maluco. O Pedro vai fazer o seguinte, daí agora vai entrar a pregação de hoje. E Pedro tomando a palavra. Quem que sabe o que é tomar a palavra? Tomar a palavra é você se meter no meio. Imagina só Jesus falando, né? Sim, esse é o plano aqui para a salvação dos seres humanos. Aí daqui a pouco, Jesus! Irmão, eu queria ser uma mosca para estar lá para ver. O Pedro tomou a palavra. O Pedro se enfiou no meio de Jesus, Moisés e Elias que estavam falando. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. O papo. Bom é estarmos aqui. Se queres, façamos 3 tabernáculos. Tabernáculo é cabana, tá? Cabana. Façamos 3 cabanas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Eu imagino a cara do Moisés e o Elias assim, ó. Você imaginou a loucura? Olha que, cara, parece que tinha fumado o negócio. Não, fica quieto, caramba. Mas ele veio com esse papo. Diga assim comigo, o que eu estou pregando hoje. Fala assim, ó, uma ideia. É um plano. Ele achou bacana. Ele disse, vamos fazer uma cabana. Aí ele não se segurou. Ele disse, Jesus, só um pouquinho. Ô Moisés, ô Elias, só um pouquinho. Você não quer que eu faça uma cabana aqui para... Mas irmão, quando o Pedro tomou a palavra, e a Bíblia diz que ele continua falando, quer ver? Ó, ele foi tagarela demais, ó. E estando ele ainda a falar, ou seja, ele continuava falando, a gente podia fazer pode ser aqui, Jesus, aqui a gente faz aqui, o que a gente vai fazer? A gente vê, tem cedro aqui, a gente podia fazer, eu acho que eu já estava puxando a roupa do Pedro assim, cala a boca. E ele continuava falando, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, é poderoso agora, hein? Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Sublinha para mim agora, Guilherme. Escutai-o. Está falando de quem aqui? Do Pedro? Não, está falando de quem? De Jesus. Ou seja, traduzindo. Agora se fosse essa voz na tradução, pastor Michael. Cala a boca, Pedro. Se tem que partir uma ideia, um plano, um projeto de qualquer coisa, tem que vir de Jesus. Você não tem que dar palpite, você não tem que ensinar Deus, você não tem que se meter, você tem que ficar quieto. E se você quer receber um plano, esse plano você tem que escutar Jesus. E é isso que eu trouxe você hoje aqui para escutar. O quê? Você, quando tem um plano e um projeto, você tem que escutar Jesus e não falar para ele o que tem que ser feito. Eu não tenho que falar, eu tenho que escutar. Este é o meu filho amado, escutai-o. Você não tem que escutar os outros. Você não tem que ir pelos teus planos. Nada desse negócio de ficar inventando cabana, inventando, encasquetando com as coisas, enfiando na cabeça um monte de coisa que não tem nada a ver. Deus está mandando, mostrando para mim e para você. Você quer uma bênção na sua vida? Escute a Jesus. Escute a Ele. Porque isso aqui, eu te pergunto, é pecado construir uma cabana? Não é. Eu te pergunto, é do diabo? Não. É de Deus? Não. Então é de quem? É do homem. Voltamos onde eu comecei hoje. Provérbios 16, versículo 1, aqui eu vou acabar. Chega. Cuidado, hein? Não dá uma de Pedro. Depois mostra que o Pedro se jogou no chão daí. Aí ele fez certo. Jogou no chão, tapou a cabeça. Eu acho que ele deve ter pensado assim, palhaçada que fui fazer.
Lá no sul fala pataquada, aqui fala pataquada também não? Quem já escutou essa palavra pataquada? Que pataquada que eu fui fazer, cara? O que eu fui me meter? O que eu fui me enfiar, falar? Que besteira. Então, não é do diabo muitas vezes, mas também não é de Deus. Lê comigo aí, vamos lá. Do mais alto? É do homem. Do homem são as preparações do coração, os projetos, pensamentos, mas do Senhor a resposta da boca. Próximo versículo, para finalizar. Todos os caminhos do homem, não de Deus, e nem do diabo, são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos ou pesa as intenções. Então você tem que pedir para Deus, será que essa intenção está igual à sua intenção? Meu coração está reto com o coração de Deus? Porque a Bíblia diz em Isaías 55 que os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus, que os meus caminhos não são os caminhos de Deus. Por isso que eu prefiro demorar para tomar uma posição do que tomar uma posição rápida pelo coração. Nosso coração é enganoso, a gente inventa umas coisas que não tem cabimento, inventa cabana, a gente inventa construção, a gente inventa Eliezer como herdeiro, a gente inventa, ungir certas pessoas que não tem cabimento. Sério, irmão. Teve uma época, irmão, me perdoe falar assim, nem sei se eu falo, mas teve uma época na Igreja da Graça, irmão, que ungia todo obreiro que ajudava um pouco mais, ungia de pastor. Já chamava de pastor. O cara começava a trabalhar um pouco mais na igreja, ele corria no salão, ele se esforçava, ele estava todo dia ali na igreja. O pastor já dizia assim, é pastor. Caramba, irmão, não pode isso, irmão. Por isso que a Igreja da Graça depois sofreu um monte. Mas sofreu e ainda sofre. Porque o pessoal não tinha chamado ministerial. Aquela pessoa para ser um obreiro abençoado, um obreiro que ia fazer uma comunidade, mas ia ter o trabalho dele, ele ia trabalhar fora e tal. Mas não, o cara pegou e disse, não, vem morar aqui, tu é pastor. Eu pastor? Nem o cara sabia. Sim, então tá, amém. Aí daqui a pouco joga ele lá para o Golias lá. Vai, lá tem um Golias para ti lá. Ai caramba, eu não... Acabou. Que desgraça que fizeram com os caras, mano. Que desgraça, não pode, irmão. E outra coisa, depois, passa um tempo, você já está muito envolvido com o negócio. Tem uma vez um cidadão que chegou para mim e disse assim, pastor, já faz 5 anos que eu estou casado, descobri que não é ela. Mas agora você vai descobrir, irmão? Tem gente que já chegou para mim, depois de anos de ministério, a pessoa disse, eu não tenho chamado. A pessoa passou um tempão pregando, assumiu igreja, destruiu umas 10 igrejas. Mas não é maldade da pessoa, não é maldade. Destruiu tudo. Mas por que destruiu? Porque é uma coisa do homem, não era de Deus. Não é de Deus, você está entendendo? É uma coisa que não tem cabimento. Isso fizeram uma maldade com a pessoa. Porque botaram na cabeça dela uma coisa que não é. Ou dele, ou dela, sei lá. Não tem como, não tem cabimento. É isso que estou falando. O nosso perigo não é o que é do diabo. O nosso perigo também não é o que é de Deus. Porque o que é de Deus e do diabo a gente sabe. O perigo é quando é do homem. É do homem. Quando é do homem, quando vem de ti, vem um pensamento teu, ou estão te incentivando lá fora a fazer uma coisa que é da cabeça deles. Cuidado. Aplauda bem forte ao Senhor. Se coloque em pé, nós vamos orar agora. Diga, meu Deus. Me ajuda, Jesus. E depois a pessoa vai se enfiando tanto no plano dela, a pessoa se enfia tanto, a pessoa vai se enfiando, daqui a pouco não tem mais como sair, a pessoa está envolvida. Uma vez teve um padre que falou isso. O padre desde novo foi naquele negócio, e aí um dia perguntaram para o padre, mas o senhor sabe ou não sabe que isso é errado, essas estátuas? A gente sabe que é errado, que idolatria é errado. Tá, mas então por que tu não sai? Sabe o que o padre falou? Mas já estou muito envolvido, faz anos que eu sou padre. Fazer o que agora? Entendeu? Não é fácil de o cara arrancar da cabeça aquilo ali, ou sair da... né? De repente o cara até tem uma estabilidade. O cara fez a vida dele lá. Ele disse, eu nunca fiz nada na minha vida, vou sair agora. O que eu vou fazer? Assim também em muitos lugares. Eu já passei pastoreando, não aqui em Campo Grande, para não achar o pastor Mike está falando de mim, mas já passei em alguns lugares, eu e minha esposa, a gente sabe que o cara não tem chamada pastoral. Até eu falar assim, para não dizer assim, o pastor está falando de mim, não é isso. Teve lugar que a pessoa não tem chamada pastoral. E você vê que não tem chamada pastoral. A pessoa não tem chamada pastoral. A pessoa, como eu disse, ela tem um chamado, como eu disse, o Davi era para ser guerreiro, o Salomão para ser construtor.
Então, tudo isso é dentro da obra de quem? Mas uma é uma coisa, outra é outra. Só que a pessoa encuca e enfia na cabeça que aquilo ali para ela. Não é. Você tem que vigiar. Pelo contrário, eu lutei para não ser pastor. Lutei, sabe Deus, o Senhor tem que falar comigo. Até um dia que eu fiz aquela oração: Senhor, não me faça subir daqui se a tua presença não for comigo. Aí eu me lembro até hoje que meu pastor na época, ele começou a me provar. Antes de me cadastrar e me colocar integral na obra, ele me colocou em vários trabalhos antes. Só trabalho bom. Lembra? Só coisa top. Tipo assim, ó, lá ninguém cresceu. Tipo, lá não tem jeito. Lá nem pagar o aluguel não paga. Lá, se entrar um cachorro e um cavalo na igreja, dá mais gente que povo. Dá mais bicho que povo. Vai lá, é lá que você vai. E lá o negócio... Então ele foi provando. Aliás, não teve até hoje nenhuma igreja que eu botei o pé que não deu certo. Então aquela coisa assim, ó, eu pedi para Deus, disse: Deus, eu não quero ser um estraga-raça. Eu não quero chegar lá no negócio e não é para mim aquele negócio. Não é isso, Deus me livre. Envergonhar o teu evangelho? Não quero envergonhar não. Eu quero ver o teu evangelho sendo glorificado e exaltado. Amém? Então não estou fazendo maldade aqui com ninguém. Eu posso usar isso aqui para qualquer área. Não adianta você olhar lá o cara que está dando milhões, o cara está crescendo lá financeiramente, você diz: não, vou fazer isso também. Não, irmão, você tem que pedir: isso é para mim? Porque quando o negócio é para você, você vende pipoca e fica rico. É ou não é verdade? Você vende pipoca, você fica o vendedor das pipocas em Campo Grande. Todo mundo te conhece, você tem lá uma BMW, 2, 3 BMW, uma mansão lá no, sei lá, me fala um bairro rico aí. Damas, como é que é? Você tem 2 casas no Damas. E tu é o quê? Vendedor de pipoca. Mas quando Deus tem um plano para você, se Deus não tem um plano para você, você pode tentar em fazer a melhor coisa que não dá certo. Falando que não dá certo, não funciona. Diga aleluia. Deus é com você. Cuidado com essas coisas que você encuca aí, hein? Cuidado esse negócio que não fica encasquetando aí. Encasquetou com o negócio. Vou comprar. Vou fazer. Não, pede para Deus. E vou te ensinar um negócio bacana para falar. Levanta a mão assim que eu vou te ensinar. Fala assim comigo: Deus, eu sei que o Senhor já sabe o meu plano, porque o Senhor conhece meu coração. Então, eu só vim aqui para pedir, se é teu plano também. Pronto. Deu para entender como é que você vai orar hoje? Você não vai falar com Deus como se Deus não soubesse. Deus, vim aqui conversar contigo para te dizer. Não, a Bíblia diz que antes de sair qualquer palavra da tua boca, Deus já sabe. Então você não vai chegar para Deus para contar plano. Você vai pedir para Deus só se isso vem dele. Mas daí você não vai fazer aquelas coisas de crente também. Pega e enfia a bala house na boca, sentir. Não, você não vai fazer isso. E nem vai fazer aquelas coisas místicas também. Ah, Deus, eu vou casar com ela, me dá um sinal. Se aparecer 3 semáforos vermelhos, eu caso. Não, você vai pedir confirmação aonde? Bíblia. Você não vai fazer esse negócio de sentir. Eu senti, eu pedi um sinal. Você para com essas cachaças aí, mano. Porque quem toma cachaça também faz. Também faz. Tomou cachaça, faz igual. Essa é daquela que matou guarda. Então você para com isso. Crente, ele pega a orientação aonde? Palavra. Deus vai falar contigo. E não vem com esse negócio também: ai, Deus, me revela em sonho, que nem diz aquele louvor lá da Eichla. Em sonho me fala. Não, em sonho não. Eu quero Bíblia, eu quero palavra. Aqui, ó. Vai me confirmar. E outra, se o senhor falar não, eu já desmonto todo o meu planinho. Meu planinho, já desmonto tudo de Deus. E agora? Eu vou planejar outra coisa aqui. Aí você chegou lá: Deus, esse aqui é o projeto. Também não. Então eu desfaço. Eu quero me acertar contigo. Fala em voz alta comigo assim: eu vou arrebentar nessa terra. Entendeu? Quando você estiver no âmago, no centro da vontade de Deus. Amém? Levante as mãos aos céus, feche os teus olhos. Pai, arranca da nossa cabeça tudo que não é teu. Tira, Deus. Tira todo esse negócio que eu sinto. Eu sinto quando estou alegre, sinto quando eu estou triste. Eu sinto quando eu estou eufórico. Eu senti de fazer. Não. Tem esse negócio. Deus, eu quero viver na tua palavra. Eu quero orientação bíblica. Eu quero palavra de Deus. Eu quero revelação da tua palavra. Fala direto comigo, Pai. E se não for teu, desmonta. Eu não vou insistir, Deus. Ainda que seja para fazer a obra.
Ainda que seja esse negócio de ser pastor e pregar e ter igreja, você tem que cuidar com isso, irmão. Você tem que cuidar. Você não pode entrar no evangelho para ser um fracasso. Você não pode entrar no evangelho para ser mais um largado por aí. Não, você tem que pedir para Deus: Deus, se o Senhor for comigo, eu vou fazer a diferença onde eu for. Eu vou meter o pé ali, eu vou meter o pé e o negócio vai crescer, vai explodir, o negócio vai arrebentar, o negócio vai para frente. Sim, Deus, vai para frente, que o Senhor está no negócio. Porque se a obra é de homens, se desfará, mas se a obra é de Deus, ninguém vai poder combater contra ela. Você tem que orar a Deus. Você tem que orar a Deus: Deus, se for para mim abrir uma empresa, é para estourar, para arrebentar. Se for para casar, vai ser o melhor casamento. Eu não quero chegar depois de 5 anos, 10 anos. Não, acho que não era isso. Não, está amarrado em nome de Jesus. O que Deus uniu, o homem não separa, irmão. Não consegue separar. O homem não consegue separar o que foi feito por Deus, o que foi feito pela palavra. As portas do inferno não vão prevalecer quando Deus dá uma revelação. É isso que está na Bíblia Sagrada. Jesus, ele falou isso para Pedro: Pedro, sobre esta revelação, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando você tem revelação bíblica, quando você tem um rema, quando você tem uma base, quando você tem um firme fundamento, pode bater o vento que for, pode vir a correnteza que for, pode combater contra aquela casa, ela não cai, essa casa não cai, essa casa não cai. Agora, quando não é de Deus, quando é feita na areia, quando é feita pelo homem, quando não tem base divina, o primeiro vento que assopra cai. A primeira dificuldade já destrói. Mas quando é de Deus é um cerno. Quando é de Deus é uma palmeira. A palmeira, quando vem o vento, ela enverga, ela entorta, mas o vento não leva a palmeira. Assim que tem que ser, na palavra de Deus, na Bíblia, com raiz bíblica. Aleluia! Há uma unção sobrenatural nesse último culto. Há uma unção sobrenatural. E agora você tem que chegar para Deus e falar para Deus: Deus, eu não quero meus planos, eu quero os teus planos. Os teus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos. Deus, os teus caminhos são mais altos que os meus caminhos. Eu não quero forçar a barra. Eu não quero falar que nem Saul. Saul estava diante dos filisteus, e ele foi lá e ofereceu o sacrifício. E depois ele fala para o Samuel: Samuel, eu me forcei a fazer o que eu fiz. E o Samuel disse: perdeu. Vai ser rasgado o teu reino. Acabou. Você não tem que forçar nada. Eu não tenho que forçar nada. Você não tem que forçar nada. Não tem que forçar nada. Porque as coisas de Deus, elas são por espírito e não por força. Por força e não por violência. Os planos de Deus vão se concretizar na sua vida. O que é de Deus, o que é do homem se desfaz. O que é do homem se desfaz. Há caminho que para o homem parece direito, não é pecaminoso, mas o fim dele é caminho de perda, é de morte, é de fracasso, é de derrota, é de vergonha. Fala para Deus: Deus, eu não quero ser envergonhado com o meu plano. Fala para Deus: Deus, eu não quero ser envergonhado. Eu não quero entrar na obra para ser uma vergonha. Eu não quero abrir uma empresa para ser uma vergonha. Deus, eu não quero casar para ser uma vergonha. Eu não quero ser uma vergonha, Deus. Eu quero ser, meu Deus, alguém que te exalta nessa terra. Eu quero ser cabeça, eu não quero ser cauda. Eu quero ser alguém que a pessoa olha e diz: esse tem a unção de Deus. Eu quero que alguém olhe e diga: esse foi chamado pelo nome do Senhor. Esse foi chamado pelo nome do Senhor. As bênçãos, elas vão vir, e você vai ser conhecido que você foi chamado pelo nome do Senhor. Pai, essa palavra foi dura, mas é verdadeira. Essa palavra hoje mexeu com a gente mesmo. Mas é para isso mesmo essa mensagem de hoje. Hoje o sobrenatural aqui foi a palavra revelada para você. Quem sabe essa palavra hoje ela veio confrontar você. Essa palavra hoje veio mexer contigo. Veio balançar a tua fé mesmo. E não sei por que eu vou falar isso, mas de repente até mudar certos conceitos que você tinha, pensamentos. E eu não sei nem porque eu vou falar isso, mas Deus sabe. De vez em quando não é errado você recomeçar. Ainda mais quando você nota que não é de Deus isso aí, é coisa tua.
Não é errado recomeçar, irmão. Não é errado, foi você. Não é errado você dizer: Deus, a partir de hoje vou fazer o que te agrada. Vou parar de viver a minha vida. Vou parar de viver os meus planos. Eu vou começar a viver os teus planos. Eu quero estar no âmago. Eu quero estar no centro da tua vontade. E não adianta. Nunca esqueça o que eu vou falar agora. A roupa do Saul não serve para você vencer a batalha. Não adianta você tentar vestir a roupa de outra pessoa. Não adianta você pegar o plano de outra pessoa e colocar para você. Você vai perder na batalha. Você está dizendo: não, mas está dando dinheiro, eu vou fazer também. Ah, mas ele casou, eu também vou casar. Ah, mas não sei. Para. Você tem que ir na tua roupa, Davi. Você tem que fazer como Deus te dirigiu. Tira essa roupa do Saul. Você não consegue nem caminhar com esse negócio direito. Você nem consegue caminhar com isso. Você nem consegue andar com esse negócio. Vai lá, humildemente pega as pedrinhas no rio, pega 5, mete na bolhadeira, na funda, no saquetelzinho de pastor e vai para cima. Mas vai na tua roupa. Vai no teu caminho, Ana. Lembra que Deus falou para Ana: Ana, vai no teu caminho. Para de ficar se comparando com a Penina. Não, você vai ter até mais filho que a Penina. Mas vai no teu caminho, Ana. E ela foi no seu caminho. Você não tem que ir no caminho dos outros. Não, porque assim, eu quero ser igual a esse pastor. Você nunca vai ser igual a esse pastor. Cada pastor é de um jeito. Cada empresário é de uma maneira. Não tem, não tem. Então a partir de hoje, tudo que você for fazer, você tem que pedir a aval de Deus. Espere o sinal verde divino na Bíblia. E se Deus der o sinal verde, a vitória já é sua. Você diz amém. E aplauda bem forte ao Senhor. Amém.